Olá! No dia 1º de abril de 2019, nós damos início ao primeiro Congresso Ibero-Americano sobre Ecologia dos Meios, da Aldeia Global à Mobilidade. Esse é mais um projeto do May Studies. May Studies é uma iniciativa que o GENEM, o Grupo de Estudos sobre Nova Ecologia dos Meios, decidiu criar desde outubro do ano passado, com o primeiro Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, e a ideia é que tanto esse congresso internacional quanto o ibero-americano eles se repitam a cada 12 meses, cada um deles. Um deles é realizado em outubro, que é o internacional, e agora em abril nós vamos realizar o ibero-americano em sua primeira edição. Essa iniciativa é uma iniciativa que busca o desenvolvimento da comunicação, do estudo sobre comunicação e, acima de tudo, a democratização desse conhecimento. Por isso nós trabalhamos com a ideia de um congresso 100% na modalidade virtual, ou seja, se você está no Brasil, em Portugal, no Japão, no México, em qualquer país da América Latina, você pode participar sem sair da sua casa, compartilhando o seu conhecimento, o que é mais importante. Essa ideia não é nova, não é inovadora, não fomos nós quem criamos, mas nós decidimos adotá-la para desenvolver um pouco mais dessa nossa academia. Na primeira edição nós tivemos vários apoios e dessa vez, no primeiro Congresso Ibero-Americano, na primeira edição desse congresso, nós tivemos a repetição de alguns apoios que nós havíamos tido e nós conquistamos novos apoiadores, novas entidades que acreditam em nós, assim como os conferencistas e os ponentes que participam desse congresso. Nós tivemos o apoio da Ria Editorial, é uma editora de Portugal que faz, após o evento, a publicação dos e-books. Cada mesa ou cada grupo de mesas, dependendo da quantidade de trabalho, se transforma também num e-book, e essa é uma iniciativa que a Ria Editorial oferece para os participantes. Nós tivemos o apoio novamente da Cátedra Latino-Americana sobre Narrativa Transmídia. Essa cátedra ela é sediada na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Nós tivemos o apoio novamente da Rede Nave, é uma rede ibero-americana de estudos sobre narrativas audiovisuais. Ela não tem um país sede, ela foi criada por diversas pessoas, Colômbia, Brasil, México, Argentina, Equador, tem de vários lugares, Espanha, e ela funciona de maneira virtual, reúne mais de 100 investigadores hoje em dia, preocupados em estudar as narrativas audiovisuais. E nós tivemos dois novos parceiros nesse projeto. O primeiro foi o Real Code, que é a Rede Europa-América Latina de Comunicação e Desenvolvimento. A sede dessa rede é em Santiago de Compostela, na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela. E também tivemos o apoio do Media Ecology Association. Media Ecology é uma associação que foi criada no início desse século para estudar, para reunir investigadores que estudam sobre ecologia dos meios, que aliás é o tema deste congresso, né? E aliás é o tema do GENEM, por isso chama-se Grupo de Estudos sobre Nova Ecologia dos Meios. Nós tivemos nessa primeira edição mais de 145 trabalhos apresentados, submetidos, né? Propostas submetidas. Dessas propostas foram aprovadas 132 sugestões de trabalho, e agora, a partir de amanhã, a partir do dia 1º de abril, até o último dia de abril, esses trabalhos estarão numa plataforma aberta, aqui no site do maystudies.org, numa plataforma aberta para leitura e comentários. Todos os trabalhos estarão abertos para isso, para leitura e comentários. Após
o final de abril, esses trabalhos deixam de ser comentados, porém continuam abertos para leitura. Por quê? Porque a proposta dessa iniciativa, essa iniciativa que nos faz ter esse trabalho cada 6 meses de realizar um congresso, é exatamente essa, é oferecer conhecimento aberto, ilimitado, e para todos que tiverem interesse em ler cada uma dessas iniciativas acadêmicas. E depois, esses trabalhos também farão parte de e-books, como eu falei, podem ser lidos e baixados na plataforma da RIA Editorial, riaeditorial.com. Essa página tem todos os livros publicados pela editora, que também trabalha com a ideia de conteúdo open source. Então é uma sequência de trabalhos. Não seria possível fazer um congresso como esse sem o apoio de uma editora como essa, porque ela também acredita nessa nossa filosofia de que o conhecimento deve ser compartilhado. Só assim nós temos o desenvolvimento de novos conhecimentos. Bom, além dos trabalhos a serem apresentados, desses 132 trabalhos aceitos para apresentação, nós temos também conferencistas, videoconferencistas. São acadêmicos de diversos países que dedicaram parte do seu tempo para gravar uma apresentação que em alguns casos é curta, chega a 7, 8 minutos, em outros beira aos 30 minutos. Todas essas videoconferências foram conquistadas a partir de um convite e de uma respeitabilidade que o May Studies já conquistou, ainda no seu primeiro ano de congresso, né, de sequência de congressos é o segundo, mas é o primeiro congresso ibero-americano que nós fazemos, e nós tivemos uma participação muito interessante de conferencistas. Todas essas conferências elas ficam abertas também para visualização e comentários. Nós temos na nossa página os links diretos para elas, assim como seus títulos, e elas ficam disponibilizadas todas na nossa plataforma do YouTube, até porque o YouTube nos oferece essa maior circulação. E o que nós queremos é isso, é compartilhar conhecimento, como eu falei desde o começo. Nós tivemos nessa primeira edição a participação de conferencistas importantes e com temáticas que contornaram o tema principal do congresso, que foi da aldeia global à mobilidade. O primeiro conferencista que nós destacamos nessa sequência, dos 17, eu vou falar pela ordem da publicação que estará na nossa página, a partir do dia 1º de abril, e depois do congresso também, é o Carlos Scolari. O Carlos Scolari ele é doutor em semiologia e estudos de linguagem, se não me engano. Ele é atualmente professor da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. Ele é um argentino que se dedica a investigar sobre ecologia dos meios, sobre narrativa transmídia, e a partir do ano passado ele voltou a investigar aquilo que foi a sua primeira semente plantada em sua tese de doutorado, que resultou no livro A Ser Clique, que são os estudos sobre interface. Nesse congresso, nessa edição, ele apresenta de uma maneira muito, mas muito descontraída e muito bem elaborado uma ideia, um resgate sobre os estudos que se relacionam às interfaces. A apresentação dele é intitulada Las Leis de la Interface e pode ser vista na nossa página a qualquer momento. A segunda videoconferência vem também da América Latina, vem do México, é o professor Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez, ele é do Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, do Ensino Superior de Monterrey, ITESM, da cidade do México. O Fernando Gutiérrez, ele é diretor da carreira de comunicação da universidade,
e trabalha há muito tempo, muitos anos, com o estudo sobre Media Ecology. Ele faz parte do Media Ecology, da associação, é secretário da associação, dessa atual gestão, Media Ecology Association, e ele nos vem apresentar uma conferência muito bem elaborada também, intitulada Media Ecology en el eje latino-americano. Ou seja, o que significam os estudos sobre a ecologia dos meios na América Latina, o que isso representa. É importante nós salientarmos essa conferência porque ela nos apresenta algumas ideias que são pouco difundidas ainda na América Latina, na Iberoamérica eu diria, apesar do tema ecossistema midiático estar em moda ultimamente. Na sequência do Fernando Gutierrez, nós temos a professora Maria Cristina Gobi. A Gobi é uma professora associada, ela é livre docente da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde o GENEM está inserido, é um grupo de investigação dessa universidade, e ela vem nos falar de uma maneira muito qualificada sobre as influências de McLuhan no pensamento comunicacional latino-americano. Maria Cristina Gobi é uma das discípulas mais importantes do professor José Marques de Mello, falecido no ano passado, e assim como ele, ela dedicou praticamente a sua vida inteira acadêmica na investigação sobre pensamento comunicacional latino-americano. Então essa conferência ela nos mostra que a relação que nós temos com o ecossistema midiático não é uma relação nova. O estudo sobre Media Ecology não é uma relação nova. Ela já vem muito anterior até mesmo a própria existência do Media Ecology Association. É uma apresentação imperdível que a Gobi nos traz e nos mostra, numa verdadeira aula, como nós estamos envolvidos no estudo sobre a ecologia dos meios, sobretudo na América Latina. Na sequência, nós vamos buscar um discípulo direto dos criadores dessa ideia, dessa teoria ou desse conceito, que é o professor Lance Strait. Lance Strait, ele é um professor da Fordham University, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros alunos daquele doutorado em ecologia dos meios, de onde surgiram os primeiros conceitos dessa ideia chamada Media Ecology. Ele foi aluno do Marshall McLuhan, do Neil Postman, lá na década de 70. E ele nos apresenta a conferência Media Ecology: An Approach to Understanding the Human Condition. É uma apresentação em inglês e ele traz para nós o conceito desses pais, dessa ideia, e de uma maneira muito, mas muito descontraída. Na sequência, nós encontramos a professora Margarida Almeida, é uma professora da Universidade de Aveiro, em Portugal, e que começa o discurso desse congresso no campo da interdisciplinaridade, que aliás é uma característica do ecossistema, dos estudos sobre ecossistema midiático, essa questão da interdisciplinaridade. Ela é uma investigadora aqui da Universidade de Aveiro, em Portugal, especializada em saúde e comunicação e informação, e ela nos apresenta exatamente esse tema. Comunicação, tecnologia e saúde, pensamentos transversais. É importante destacar uma característica dessa universidade, a Universidade de Aveiro, em especial do Digimedia, que é um laboratório onde ela está inserida. Ela é uma das investigadoras principais desse laboratório. É um laboratório que tem uma característica de desenvolver investigações interdisciplinares. Então essa transversalidade que ela propõe resulta de uma experiência própria, pessoal, no campo da investigação. Sem dúvida é uma conferência imperdível. Na sequência nós temos outro mexicano, Jorge Hidalgo. Jorge Hidalgo além de um grande amigo, é um investigador importante na Universidade de Anáhuac. Eu não sei dizer muito bem esse nome, porque é um nome azteca. É uma universidade da Cidade do México.
é uma universidade com um grande conceito naquele país, e ele é diretor de diversas carreiras de pós-graduação em comunicação. E, como não poderia ser diferente, o tema que ele vai falar é um tema no qual ele trabalha há muitos anos, que é o campo da comunicação organizacional, na apresentação Ecologia de los Medios e Comunicação Organizacional. Jorge Hidalgo é uma pessoa que apresenta dados, apresenta apontamentos que nos faz, sobretudo, valorizar essa investigação, esse campo de investigação, numa área também importantíssima, que é a área da comunicação organizacional. Isso pode nos ajudar bastante a compreender para onde nós podemos ir. Nós temos também a Tassiana Burgos. Tassiana Burgos é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. Ela é formada em publicidade e ela tem uma especialização muito grande na área de design, modalidade e mobilidade. Dispositivos móveis é uma área na qual ela trabalha bastante e tem desenvolvido várias investigações de relevância nesse campo, e é isso que ela vai apresentar para nós na sua videoconferência. Ela é bastante acessível. Se alguém de vocês tem interesse em conhecer um pouco mais do trabalho dela, seguramente ela poderá colaborar nesse sentido, indicando novos caminhos a seguir. Aí nós temos o Ricardo Nicola. Ricardo Nicola é um amigo que eu tenho, um grande amigo que eu tenho na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. E o Ricardo Nicola tem uma trajetória interessante. Ele é professor na área de jornalismo online, naquela universidade, e é uma pessoa que foi atrás, ele foi beber na fonte da Escola de Toronto. Ele fez lá o seu pós-doutorado. Até hoje ele tem uma relação direta com o Instituto McLuhan, e isso fez com que ele fosse convidado especialmente para contar-nos o que é essa escola. O que é essa Escola de Toronto? O que nós podemos esperar desse outro foco, não tão conhecido no campo dos estudos sobre meios, para nós latino-americanos, para nós ibero-americanos, mas que tem uma grande relevância. De lá que saiu Marshall McLuhan. Nós voltamos para a América Latina, e parece que agora ficamos por um tempo aqui, nesse congresso, com a conferência da Lila Lucchesi. Lila Lucchesi é uma amiga, é uma jornalista que tem um grande aporte no campo do jornalismo digital, e é isso que ela vai nos apresentar. Ela vai nos apresentar a conferência Aldeia Global e Meios de Argentina. Aldeia Global e Meios de Argentina. A Lila é professora da Universidade de Buenos Aires, e colabora com outras universidades também, e ela é uma jornalista de verdade, é uma jornalista full-time. Com certeza as pessoas que trabalham com jornalismo não vão se arrepender em escutá-la. Volto para a Europa, mas para falar com um peruano, Jesus Flores. Jesus Flores é um amigo, um grande amigo da Universidade Complutense de Madrid. Atualmente ele é diretor do programa de comunicação, diretor do programa de doutorado em comunicação, né, daquela universidade, e um dos grandes pioneiros na Espanha nos estudos sobre jornalismo digital, sobre ciberperiodismo, como ele mesmo chama, denomina até hoje, e por um tempo sobre blogs, e ele vem nos falar sobre Big Data, Fake News e Desinformação. É o tema da sua conferência. De extrema relevância em tempos de tecnologia que desdemocratiza em alguns países a realidade social, e ele vai nos apontar um pouco mais sobre essa relevância. Temos a Ramires Trinidad. A Ramires ela fez doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, e ela é professora na Universidade de Puerto Rico, no país, Puerto Rico, apesar de ter uma grande experiência europeia. Ela por muitos anos trabalhou no jornal Diário de Navarra,
Lá ela criou o DN Lab, especializado em desenvolver reportagens de investigação, reportagem multiplataforma, e ela vai falar para nós um pouco sobre isso. A notícia no novo ecossistema mediático, ou seja, novas formas de construção dessas notícias, dessas narrativas, nesse novo ecossistema. Quais desafios nós temos e quais as soluções nós podemos encontrar. O Francisco Machado Filho é um professor da Universidade Estadual Paulista também, da Unesp. Atualmente ele é diretor da TV Unesp, é uma emissora educativa, universitária, daquela universidade. E ele vai nos falar um pouco sobre isso, sobre televisão universitária, desafios do novo ecossistema midiático. O Francisco Machado, ou Kiko, professor Kiko, como ele é conhecido, trabalha muito, a área dele de investigação, ele trabalha há muitos anos com modelo de negócio na televisão. Essa é a área de atuação, ele é graduado em rádio e televisão, e desenvolveu sua tese de doutorado sobre televisão digital, modelos de negócio na televisão digital, e é sobre um pouco relacionado a isso que ele vai falar na apresentação, mais preocupado com uma televisão universitária e ao grande desafio que ele tem pela frente, que é fazer com que a televisão da Unesp, a TV Unesp, aquele canal, tenha uma relevância de acordo com o seu tamanho, mas tem uma relevância social. Na sequência nós temos o Lionel Brossi. Lionel Brossi é um argentino portenho de Buenos Aires, mas que vive há mais de 25 anos no Chile. Ele mais da metade da vida dele ele vive no Chile e trabalha na Universidade de Chile. Até um último momento ele trabalhava como relações internacionais, né? E ele tem se dedicado muito a compreender a questão dos algoritmos para a inclusão social. E é sobre isso que ele vai falar na sua conferência, os algoritmos e a exclusão social de las juventudes na América Latina. É um projeto, parte de um projeto em que ele participa, que tem algumas empresas internacionais, mas empresas muito importantes aí no campo dos estudos do desenvolvimento sobre meios, na mediologia inclusive, e ele vai compartilhar conosco um pouco desse olhar. É uma conferência também imperdível. Ainda na América Latina, nós temos a conferência do Abel Swing. Abel Swing é um amigo antigo que eu tenho, de mais de uma década, da Universidade Técnica Particular de Loja, no Equador. É uma cidadezinha ao sul do Equador, quase Peru. Dizem lá que é o último rincão do mundo. Não é o último rincão do mundo, mas é uma cidade que merece tempo para chegar, e ela merece realmente esse tempo gasto. Ele vai nos apresentar uma conferência intitulada La Televisión Digital Terrestre en la Región Andina. Isso é parte da sua tese de doutoramento, que ele desenvolveu na Universidade de Santiago de Compostela, e é muito do que ele vem se preocupando desde então, em especial agora, um momento em que ele dirige um programa de mestrado em comunicação na modalidade acadêmica daquela universidade. Nós temos na sequência a Fernanda Henriques. Fernanda Henriques é uma brasileira da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Ela é professora do programa de design daquela universidade, é graduada em comunicação e publicidade, e tem uma longa experiência no campo de tipologias, de estudo sobre tipologias. Ela se desenvolveu muito nessa área e hoje em dia se dedica ao curso de design. E é sobre isso que ela vem falar. Vai apresentar a conferência, a videoconferência, o design como ferramenta de inclusão em ambientes digitais. Isso é parte das suas investigações nos últimos anos e possui uma grande relevância, em especial no momento onde nós precisamos cada vez mais oferecer oportunidade e acessibilidade para todos. Temos aqui o último latino-americano,
que é o Otávio Islas. Otávio Islas é um outro grande amigo que eu tenho há muitos anos, mais de uma década, desde 2005 nós nos relacionamos academicamente, presencialmente, virtualmente, sempre que possível, e ele vem apresentar a conferência McLuhan e suas ideias na contemporaneidade. O Otávio Islas, assim como o Fernando Gutierrez, eu diria que são alguns dos principais investigadores sobre ecologia dos meios, sobre McLuhan na América Latina. E ele tem uma importante colaboração nesse sentido, o Otávio Islas. Ele foi, sem dúvida, foi a primeira pessoa que... Ele foi autor do primeiro texto que eu tive a oportunidade de ler, onde ecossistema mediático, ecologia dos meios, era citado. E agora, na Pontifícia Universidade Católica de Quito, ele vem a desenvolver um trabalho muito relevante sobre esse tema no Equador. E para encerrar, nós temos a apresentação do Carlos Toural. Carlos Toural é um galego nascido na Espanha, e ele apresenta a sua videoconferência em galego, ou seja, vai ser fácil a compreensão para hispânicos e para brasileiros e portugueses, né, lusofalantes. Essa conferência que ele nos traz da Universidade de Santiago de Compostela, onde ele é professor, investigador e responsável pela comunicação daquela universidade, intitulada O Big Data como repositório íntimo da sociedade contemporânea. O Carlos Toural é um jovem que tem se destacado no campo da investigação nesse tema, e não tenho dúvidas que nos próximos anos ele vai ter um destaque internacional ainda de maior relevância. Bom, são 17 conferências que vocês podem aproveitar nos próximos 30 dias e mesmo depois. O que nós desejamos, André Versutti, da Universidade de Brasília, o Vicente Gocciola, da Universidade Anhembi Morumbi, eu, da Universidade Estadual Paulista, durante um estágio, ainda que num estágio de investigação na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal, e a RI Editorial, desejamos para vocês um grande congresso, desejamos para vocês que esses diálogos acadêmicos sejam extremamente proveitosos e que vocês possam, a partir dessa colaboração, vocês possam realmente aproveitar e desenvolver ainda mais o campo acadêmico de maneira democrática, de maneira aberta, de maneira compartilhada. Ok? Bom, é isso. Desejo a vocês um grande congresso.